Hebreus e Tiago. Jesus, autor e consumador da fé. Este é o tema da nova revista da Escola Dominical. Um roteiro de estudos do culto da família com escola dominical que vai abençoar a sua vida. Hebreus e Tiago. Currículo completo com revista de jovens e adultos, adolescentes, infantil e roteiro para células missionárias. Disponível também no aplicativo com revista digital e audiobook. Adquira já a sua no Shopping do Centenário, no Templo Central da Assembleia de Deus em Belém ou no site educaçãocristãcontinuada.com.br. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, todo dia 17 horas. Olha quem vai pedir para você se inscrever no canal. Gente, vocês não podem perder o conteúdo desse canal maravilhoso que eu amo. Se inscreva no canal, vai, acredita e vai. Ô, glória! Olá, meus irmãos, paz seja convosco, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Bom é estarmos aqui, hoje mais uma lição dessa revista abençoada, Hebreus e Tiago, a qual nós tivemos a honra de cooperar, de participar nos comentários. Eu quero dizer aos irmãos que não consegui gravar na sexta-feira, não consegui enviar, por conta de um probleminha que aconteceu. Nós fomos assaltados aqui no Rio de Janeiro, próximo a Campo Grande, no viaduto de Santíssimo, vindo da igreja na quinta-feira, que levaram carro, celular, e por conta disso eu também não tenho nem enviado mensagens para a lista de transmissão. Só amanhã que eu conseguirei pegar os chips, né? O meu e o dela, da Márcia. E assim, provavelmente na próxima sexta eu faça a live já da semana seguinte, né? Mas agora vamos, então, falar um pouquinho do capítulo 10 de Hebreus. Por falar nisso, eu quero lembrar vocês que eu tenho todo dia, diariamente, uma live chamada Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. Eu já gravei todo o livro de Hebreus e todo o livro de Tiago. Vou mandar para vocês, ainda nessa terça-feira, se Deus quiser, a playlist do livro inteiro de Hebreus e Tiago. Em especial o capítulo 10. Se você digitar aí no YouTube, João Neres, Lendo e Explicando a Bíblia, ou João Neres, Hebreus 10, vai aparecer esta gravação, né? Nós estamos lendo a Bíblia toda, se Deus quiser, em 3 anos e meio. Olha, já li esses livros que aí estão. Essa tabela está desatualizada, já li também Tiago e estou em Deuteronômio. Tá? Então, se você quiser nos acompanhar com a leitura da Bíblia toda, todo dia às 17 horas, nesse site, nesse canal, Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. Aleluia. Hoje, então, lição 7. Essa foto que vocês estão vendo aí é uma honra para mim ter ali à minha frente sentado o pastor Mateus. É um mentor, um pai na fé, um homem de Deus que me deu a primeira oportunidade para pregar. Ele também me deu a primeira oportunidade para sentar-me ao púlpito, me deu a primeira oportunidade para dirigir um culto. Pastor Mateus, um grande intercessor, um amigo, e na semana que chegou essa revista, Hebreus e Tiago, com o meu nome como comentarista, a primeira que eu presenteei, o primeiro exemplar, foi a ele. Dei a revista e o livro que eu lancei, chamado Devocionais Selecionados, vou mostrar daqui a pouco. Para quem interessar também, pode passar um e-mail nesse e-mail que está passando na legenda ou desse número de WhatsApp, tá bom? Para os que não me conhecem ainda, eu sou o pastor João Neres e estou servindo a Deus com muita honra aqui no Rio de Janeiro,
juntamente com o pastor Jean Max, como vice-presidente da igreja aqui em São Cristóvão, Campo de São Cristóvão, 338, para a glória de Deus. Essa é minha esposa, pastora Márcia Helena, dirigente do Círculo de Oração aqui em São Cristóvão. E esses são meus 2 filhos abençoados, o Nasson, capitão da tribo de Judá, e o profeta Naum Emanuel. E esse é o livro Devocionais Selecionados. Se algum dos irmãos se interessarem, são 112 mensagens que escrevi para boletins, artigos para a internet, etc., durante quase 20 anos de pastoreio. E eu selecionei tudo em um lugar só, os melhores, e deu 338 páginas. Em homenagem à nossa igreja, que é o 338, ficaram com 338 páginas. Glória a Deus. E eu também indico, e vou deixar na descrição aqui desse vídeo, essa Bíblia, palavra-chave. É a Bíblia que eu uso para fazer as lives, explicando a Bíblia. Eu recomendo para os professores de EBD que puderem, que adquiram uma Bíblia dessa. Porque ela tem todas as palavras, ou pelo menos a maioria delas, explicada em grego e em hebraico. Tá? Tem muito conteúdo, muito estudo bom nessa Bíblia, palavra-chave. Bem, essa revista linda, essa lição linda, Hebreus e Tiago, nós vamos estudar hoje essa lição número 10, que é o tema Agora temos livre acesso a Deus. Logo no início aí, a orientação pedagógica, mostrando o texto que devemos ler, lembrando que todos os domingos devemos ler o texto recomendado, o capítulo recomendado, né? Esse capítulo é um pouquinho grande, mas nós, na medida do possível, devemos ler o texto recomendado para que os alunos então já tenham uma leitura da Bíblia no domingo, tá bom? Então aí, além da orientação pedagógica, tem a sugestão para começar também, trazendo um exemplo do que seria sombra, né? Um carrinho de brinquedo e um melhor, para que os alunos possam entender melhor sobre o que significa uma sombra, né? O textuário diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Esse versículo, além do textuário, vai constar em 3 subtópicos da lição. Digamos assim, então, um versículo-chave para nós comentarmos nesta lição 7 da revista Hebreus e Tiago. Nosso tema, repetindo, está baseado em Hebreus capítulo 10. Agora temos livre acesso a Deus. Relembrando mais uma vez que a live Lendo e Explicando a Bíblia já está gravada no YouTube com o capítulo 10 de Hebreus. E aí você pode usar como complemento aos estudos para o preparo dessa lição número 7. Ok? Vamos lá. Então, o sacrifício eficaz em Jesus. Hebreus, capítulo 10, versículo 1, vai falar da... Hebreus 10, 1, nós vemos aqui, na página, deixa eu ver para vocês, página 42, né? Hebreus 10, 1, que diz: ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Eram muitos sacrifícios, muitas oblações e muitas
abluções também. Eu gostaria de destacar de início essas duas palavras, oblações e abluções, porque essas palavras estão no capítulo 9 e no capítulo 10 de Hebreus, ok? Que são abluções, pastor João Neves? Eram banhos, lavagens cerimoniais, rituais de lavagem, batismos eram as abluções. Mas Cristo Jesus, com o seu sacrifício, nos lavou de todo pecado. E as oblações eram sacrifícios oferecidos. Sacrifício desde um pombinho, uma rolinha, até um cordeiro. Muitos sacrifícios e muitos rituais. O livro de Levítico está recheado de detalhes sobre estes sacrifícios. E eram muitos. Então, abluções, lavagens, batismos, rituais de lavagem, oblações, sacrifícios. Mas o Senhor Jesus, ele com um sacrifício único nos salvou. E o escritor de Hebreus usa a expressão com uma só oblação aperfeiçoou os que são santificados. Esse capítulo 10 vai mostrar mais uma vez que os sacerdotes da linhagem de Arão entravam uma vez por ano, mas o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque entrou uma vez por todas, uma vez para sempre, para realizar um sacrifício eterno. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos lá. Então, capítulo 10, versículo 1. Sacrifícios transitórios, ou seja, passageiros, né? E dizer isso para o judeu era algo muito pesado, pois o judeu entendia que aquilo era o máximo, o ápice da santidade. No entanto, o escritor está sendo direto, dizendo que eram apenas sombras de algo muito superior, que seria o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Jesus, o sacrifício definitivo. 10:9 de Hebreus diz: então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Renova o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, enquanto o primeiro tabernáculo estivesse de pé, o segundo não poderia valer. Paulo usa uma alegoria lá em Gálatas, capítulo 5, sobre Sara e Agar. E ele usa uma expressão ali: lança fora a escrava. Porque de maneira nenhuma o filho da escrava herdará com o filho da livre. Glória a Deus. Então, Jesus ele realizou um sacrifício definitivo. Um sacrifício eterno, completo. Por isso a palavra que ele usa, outra coisa importante para os irmãos mencionarem nesse tópico, quando fala de definitivo, é justamente a palavra que Jesus usou como a 7ª palavra da cruz. Ele disse: tetelestai, está consumado. Mateus disse: deu um brado e expirou. Marcos fala algo parecido, dando um brado, entregou o Espírito. Lucas também. Mas João diz: eu sei o que ele gritou. Eu sei o que ele falou. Porque João estava lá, ao pé da cruz. João disse, tetelestai. E esse termo vem de teleos, que quer dizer aperfeiçoar. Já vimos em outra lição anterior, né? Vem de aperfeiçoar, de acabar. Por isso, esse sacrifício, como diz aqui, ó,
É um sacrifício definitivo. Definitivo. É para sempre. É um sacrifício perfeito. João ouviu porque ele estava ao pé da cruz. Eu dizia hoje na aula que eu ministrei agora há pouco no seminário, que Deus deu uma honra muito grande a João, porque ele estava ao pé da cruz. Porque somente aquele que viu o Cristo coroado de espinhos foi o que viu o Cristo coroado de glória. Dos 12, o único que viu o Cristo humilhado foi o que viu o Cristo exaltado lá em Apocalipse. O único que viu o Cristo esbofeteado, espancado, o Cristo da cruz, foi o que viu lá em Apocalipse, de 1 em diante, o Cristo do trono. É porque nós temos que passar sempre pela cruz para que possamos ver o Cristo glorificado. Louvado seja Deus. Diante desse tópico aqui também, eu lembro uma pergunta que meu filho Naum Emanuel me fez, o mais novo, sobre o sacrifício definitivo. O Naum perguntou uma vez, a gente tomando café, e ele faz umas perguntas difíceis. Está com 24 anos agora, mas ele sempre, desde criança, ele faz algumas perguntas para ver se me pega. E ele fez a seguinte pergunta: se depois do milênio, depois de tudo consumado, poderia, por acaso, um outro anjo, um outro querubim ungido, se rebelar novamente? E eu disse para ele: jamais, nunca, impossível. Por quê? Porque Jesus realizou um sacrifício definitivo. E isso está baseado justamente em Hebreus, que fala que ele ofereceu pelo Espírito eterno. Então, o sacrifício é eterno, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e o sumo sacerdote é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele ofereceu esse sacrifício num tabernáculo eterno, não em um construído por mãos de homens. Então, o Cordeiro era eterno, sacerdote eterno, tabernáculo eterno, ofereceu pelo Espírito eterno. O sangue de Jesus é uma vacina definitiva contra o pecado. Por isso, o subtópico 2 fala que Jesus, ele realizou um sacrifício definitivo, para sempre. Ou seja, o sangue de Jesus é uma vacina que não precisa de segunda nem de terceira dose. É uma vacina única. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Vamos falar já do véu, mas eu vou repetir isso várias vezes. Ele entrava uma vez por ano. Jesus entrou uma vez por todas. Ele praticava várias oblações. Jesus praticou uma única oblação e aperfeiçoou os santificados. Ele derramava sangue de vários cordeiros. Jesus entrou com o seu próprio sangue. Aleluia. Bem, o subtópico 3 fala de perdão e santificação. Hebreus 10, 17 diz assim: acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Aleluia. Então, enquanto aqueles sacrifícios da antiga aliança traziam lembranças do pecado, o sacrifício de Jesus traz um perdão e a santificação para sempre. Porque o Cordeiro é eterno, o sumo sacerdote é eterno, o tabernáculo é eterno, foi oferecido pelo Espírito eterno, logo, o perdão também é eterno. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos lá, tópico 2. Antes de nós seguirmos, essa parte aqui da página 43, que eu marquei aqui no tópico 2, livre acesso a Deus, e usa o mesmo versículo, né, que é 10, 19. A palavra intrepidez no primeiro,
no segundo, Santos dos Santos, no terceiro, pelo sangue de Jesus. Ou seja, foi usado aqui o mesmo versículo para 3 tópicos. Esse versículo também é a verdade prática, né? Então, livre acesso a Deus, que vai combinar com o tema geral da lição, que é agora temos livre acesso a Deus. Por isso, ficou bem destacado esse versículo aí como o versículo mais forte, digamos assim, desse capítulo. E o 10:19 de Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Porque nós entramos pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Nós entramos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Arão oferecia o sacrifício, o sangue do Cordeiro pingava sobre o propiciatório. Propiciatório onde ficavam aqueles 2 querubins apontando as asas um para o outro. Quando o sangue pingava ali. E o Senhor recebia o sacrifício. Cada hebreu, diante da sua tenda, glorificava, exaltava, pulava no dia da expiação, Levítico 16, e se alegrava muito porque Arão fora recebido, Eleazar fora recebido. Mas agora, o sangue oferecido aqui não é de um cordeiro comum. O sangue oferecido aqui é do próprio Filho de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sangue da nova aliança. É interessante que a carta aos Hebreus começa falando no capítulo 11. No capítulo 11, fala do sangue de Abel. Mas mais à frente o escritor de Hebreus fala no capítulo seguinte, no 12, que o sangue de Jesus fala mais alto que o sangue de Abel. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A Bíblia diz que o povo de Israel saiu do Egito quando as suas portas foram marcadas com sangue. E aqui, olha, se liga nisso aí, meus amados. O sangue passava na parte de cima e em ambas as laterais. Se a tela pegasse as minhas mãos completas, isso aqui forma o quê? Uma cruz. Então Israel, podemos dizer com segurança, ele saiu do Egito, debaixo da cruz de Cristo. Lembra lá no capítulo 8, 9 de Ezequiel, quando fala que haviam 6 homens com armas destruidoras, e Deus disse, vai e mata todos, homens, mulheres e crianças. Mas adiante deles, Deus mandou um homem vestido de linho. Aleluia. É esse que está aqui atrás nessa foto. Louvado seja Deus. E o homem vestido de linho, com um tinteiro na sua mão, ele deveria marcar com um sinal. É importante, professor, você ter várias Bíblias, várias versões, linguagem de hoje, NVI, e ARA, ARC e outros títulos. E no celular, hoje você tem mais de 50 versões, né? Então, eu tinha uma Bíblia católica aqui, tenho 2, e uma delas dizia assim, nesse texto de Ezequiel, onde tem marca com um sinal, estava marca com um tal. Eu falei, opa, tal? É a última letra do alfabeto hebraico. E eu fui ver, porque cada letra do alfabeto hebraico significa um número e uma coisa, tá? Então, o tal significa cruz, significa morte. Transliterado é o desenho de uma cruz, que é a última letra do alfabeto hebraico. Então, como significa morte, naquele momento em Ezequiel, Deus estava dizendo, marca com o sinal da cruz, o sinal de Cristo, aqueles que são meus. Israel saiu do Egito, debaixo do sangue de Cristo,
debaixo da cruz de Cristo. E o povo de Israel, lá quando Ezequiel teve aquela visão, também foi marcado com o sangue de Cristo, pela fé. Porque o sacrifício é eterno. E o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Por isso, eu costumo dizer, nessas aulas de Hebreus que estou ministrando, que em algum momento na eternidade, o Cordeiro foi oferecido, em algum momento na eternidade, o sumo sacerdote entrou e realizou um sacrifício perfeito. Por isso aqui está dizendo, olha, que nós devemos entrar com intrepidez, porque nós temos que ter intrepidez para ter esse livre acesso, né, por causa do sangue. Assim nós estamos acessando o Santo dos Santos, é a sala do trono. Não devemos ficar no átrio nem no pátio. Nesse tempo que o escritor de Hebreus usa a expressão de sala do trono, ou para que nós entramos com ousadia diante do trono da graça, para que alcancemos socorro em tempo oportuno, ele está vendo ali como Assuero, o rei Assuero e Ester. Se o rei não estendesse o cetro, ela poderia ser morta. Nem a rainha poderia entrar na sala do trono. Somente os filhos herdeiros poderiam. E trazendo para o tabernáculo, somente o sumo sacerdote grande, Gadol Cohen, somente ele podia, uma vez por ano, entrar nesse lugar santo dos santos. Tinha o pátio, tinha a primeira parte da tenda com a mesa dos pães, o candelabro, o altar de incenso, mas além do santo dos santos, além do véu, para ter acesso ao santo dos santos, somente uma vez por ano. Então está grifado aí, destacado, no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote podia entrar ao santuário interior uma vez ao ano, como representante do povo. Para isso, ele precisava cumprir rigorosas instruções antes de atravessar o espesso véu ornado com a figura de querubins, que fazia separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então, ele entrava na presença de Deus para aspergir sangue sobre a arca para expiar os pecados. Tem um hino da harpa que diz: asperge hoje em meu coração o sangue teu, ó meu Senhor. Que o Senhor possa estar aspergindo esse sangue poderoso na classe em que você ministra, na tua casa, nas portas da tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Então, livre acesso com intrepidez para entrar no Santo dos Santos. E o tópico 3, pelo sangue de Jesus. O grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, 10:21. Por que grande sumo sacerdote? Que sumo sacerdote é exatamente isso. É Gadol Cohen, é sacerdote grande, ou sumo sacerdote. Bem, a tradição vai dizer que esse sacerdote, quando entrava uma vez por ano, no dia da expiação, muitos sequer conseguiam dormir, porque era um dia muito especial para Israel. E ele não podia entrar em pecado. Entrava com aquelas romãs, com aquela roupa cheia de detalhes, não podia errar em nada, senão ele morreria. Entrava somente uma vez por ano com sangue alheio. Mas o nosso sumo sacerdote entra com seu próprio sangue e realiza um sacrifício único. Uma só oblação pelos nossos pecados. Então, só recapitulando aqui, olha, o versículo, deixa eu ver aqui para ficar melhor para ler, o versículo 10:19 de Hebreus, ele entra aqui nos 3 subtópicos, né? Tendo intrepidez, santo dos santos e pelo sangue de Jesus. Eu recomendo para os irmãos um livro chamado Fator Melquisedeque.
Nesse livro de Don Richardson, é um missionário, ele explica que em todas as culturas, Deus deixou algo para facilitar a pregação do Evangelho. Inclusive, nesse livro, a primeira história vai dizer para você onde surgiram o altar que Paulo pregou lá em Atenas, em Atos 17, ao Deus desconhecido. Qual a origem daquele altar? De onde veio? Está nesse livro, Fator Melquisedeque. E esse livro, Fator Melquisedeque, de Don Richardson, ele explica que em todas as culturas, o perdão, a remissão de pecados, tem derramamento de sangue. Para que quando o missionário chegasse e pregasse sobre o sangue de Jesus, ele já tinha na cultura daquela nação uma dica, uma deixa, uma brecha, para que as pessoas entendessem o Evangelho. Por isso o nome do livro é Fator Melquisedeque. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. E o terceiro, eu já falei do segundo, tá? Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, é que eu inverti o slide aqui. Vamos prosseguir para o terceiro. Novo e vivo caminho, que está lá no capítulo 10 de Hebreus, do 20 ao 25. O véu rasgado, aqui na página, nessa lição 7, tem aí umas figuras do sacerdote, tem aí alguns subsídios para você usar, né, na sua aula, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. O véu rasgado, Hebreus 10, 20 diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluia. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Está relatado lá em Mateus 27, 51. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, os sepulcros se abriram, corpos de santos foram vistos. Depois disso, coisas extraordinárias aconteceram depois que o véu se rasgou. Porque depois que o véu se rasgou, nós temos um novo caminho para acessar o Pai. Somente o sacerdote uma vez por ano. O sumo sacerdote entrou uma vez por todas. E agora ele abriu o caminho para nós. As mulheres não tinham participação em quase nada. Ele abriu o caminho para as mulheres. Ele abriu o caminho para os gentios, que não podiam nem chegar perto daquele tabernáculo. Não podiam. Os levitas ficavam em volta do tabernáculo. As demais tribos ficavam 3 de um lado, 3 do outro, 3 atrás, 3 na frente. Mas em volta do tabernáculo ficavam os filhos de Levi para proteger. Era muito sagrado. Mas o véu foi rasgado. Meus amados, diga para a sua classe, não aceite, senhores pastores, que costurem de novo o véu. Muitas pessoas, muitas denominações, colocam pesos que não existem na palavra. O véu foi rasgado e o crente tem livre acesso a Deus. Você não é Arão, você não é Eleazar. Então, deixe os preceitos da lei para trás, porque o véu foi rasgado. E quando o véu foi rasgado, coisas extraordinárias aconteceram. Jesus disse: tetelestai, está consumado, e agora nós podemos entrar com um coração sincero e puro, diz Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos. Peraí. Glória, 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água limpa, com água pura. Opa, é importante falar isso porque ele falou no capítulo 9 de abluções, que são lavagens. Mas aqui, nós não fomos lavados com aquela água que lavava, e toda vez tinha que se lavar de novo. Jesus nos lavou uma vez por todas. Louvado seja o nome do Senhor.
coração sincero e puro. E, subtópico 3, fala da participação da igreja. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aí tem alguns tópicos, né? No subtópico 3 tem aí A, guardar firme confissão, B, amor ao próximo, e C, participar da igreja, do corpo místico de Cristo, né? Porque nesses últimos dias tem uma onda de desigrejados e querem congregar e viver por conta própria, né? Isso é apenas modismo. Nós temos que ter um lugar para congregar. Agora, deixa eu explicar para vocês. Quando diz não deixando a vossa congregação, não quer dizer aquela congregação do endereço X ou Y. Quer dizer não deixando de congregar. Até porque no momento que o escritor de Hebreus escreveu isso, não havia templos construídos. O primeiro templo cristão só é construído depois do ano 313, depois de Cristo. Por conta da perseguição, por conta das perseguições imperiais. Por falar em perseguições, meus amados, eu sugiro você assistir a live aí no canal, lendo e explicando a Bíblia, sobre Hebreus 10. Eu tenho também algumas coisas no canal gravadas sobre história da igreja, porque eu sou professor de história da igreja. E houveram 10 perseguições imperiais. Então, quando o escritor de Hebreus escreve, o povo também está passando por muita perseguição. O capítulo 10 é muito grande, né? É maior que ele, só o 11. O 10 tem 39 versículos, se não me engano, o 11 tem 40. E esse capítulo tem muitos assuntos, porque no finalzinho ele fala mais um pouquinho de tempo, que há de vir virá, ele manda suportar. Então, quando ele está mandando aqui congregar, não se apartar da congregação, mas participar da igreja, ele está querendo dizer, fiquem juntos, porque a coisa vai apertar. Vocês estão perdendo os bens, muitos já perderam os bens, outros vão perder a vida, mas um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá, e não tardará. E o meu justo viverá da fé. O escritor de Hebreus cita muito o Antigo Testamento. Esse é um versículo do Antigo Testamento. Meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Bem, ele conclui o capítulo 10 falando de fé, porque no capítulo seguinte, lembrando que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, né? Então, logo à frente, começa a galeria dos heróis da fé, que vai ser a nossa próxima lição. E eu digo para você, olha, é maravilhosa essa lição do capítulo 11, tá? Porque o capítulo 11, ele tem um tema bem definido. Aqui no 10, apesar de ter sido escolhido um tema, tem vários outros temas que poderiam ter surgido aqui do capítulo 10. Digo mais a vocês, o capítulo 10 daria uma lição, uma revista de escola dominical, de tanto tema, de tantas palavras difíceis que tem aqui nesse capítulo. Tá bom? Mas que os irmãos possam ficar com essa palavra. Vamos concluir aqui com a aplicação pessoal, que diz: que maravilha poder escutar que temos livre acesso à presença de Deus. Aproximemo-nos do Pai com fé e confiança através daquele que nos ofertou a salvação, Jesus. Aleluia. Queridos, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem mandar um e-mail aí para webneres@gmail.com ou para esse número de telefone que aí está, de WhatsApp, 98050-3737. Louvado seja o nome do Senhor. Revista Hebreus e Tiago, uma maravilha para nossas vidas nesse trimestre. Espero que os irmãos deem uma aula abençoada em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Espero que os irmãos deem uma aula abençoada em nome do Senhor Jesus, que deu uma travadinha aqui. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem fazer contato. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus, e até a próxima lição, a lição número 8. Um abraço. Nós somos guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Amém.